Graça e paz, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Uma boa noite a todos vocês, quem estiver entrando, aqueles que vão chegar logo mais. Estamos começando mais uma live de leitura bíblica diária. Hoje nós iremos ler o livro de Êxodo, capítulos 3, 4 e 5. Começamos ontem a leitura do livro de Êxodo e terminamos ontem também a leitura do livro de Gênesis. Já estamos no segundo livro da Bíblia, faltam só mais alguns. Então eu quero convidar você a participar comigo dessa leitura bíblica diária, onde nós vamos nos dedicar apenas a ler, a conhecer as Escrituras e a meditar um pouco nelas, para que aprendamos um pouco mais, cada dia mais. Então, vem comigo nesse desafio e vamos ler a Bíblia Sagrada todo dia. A partir das 20 horas estarei aqui com você ou sem você. Estaremos lendo a Bíblia. Então, vem comigo, venha participar comigo que vai ser bênção para a minha e para a sua vida. Então, corre lá, sem mais demoras. Já pega a sua Bíblia, já deixa preparadinho aí, que daqui a pouco nós vamos começar a fazer a nossa leitura. O livro de Êxodo, que começa com o final da história de José e começa com a história de Moisés. Então vamos continuar com a nossa leitura. Bem, meus queridos, eu já vou abrindo a minha Bíblia aqui. Você se prepara aí e nós vamos ler 3 capítulos hoje, capítulos muito bonitos. Você vai gostar dessa leitura. Então, vem comigo, vamos ler a Bíblia. Lembrando você que, se você quiser, você pode acompanhar conosco aí a leitura bíblica, que ela estará sendo transmitida aí na tela do seu celular ou do seu computador, né, caso você não tenha uma Bíblia ao seu alcance, tá bom? Vamos de Bíblia então. Êxodo capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do heteu e do amorreu
e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás, tu e os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. E eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata e vasos de ouro, e vestes, os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis ao Egito. Êxodo capítulo 4. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isto na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança-a na terra. Ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor,
o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito. Depois tirou-a do peito, e eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro. E vendo-te, se alegrará em seu coração, e tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo. E acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Então foi-se Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito: deixa ir o meu filho, para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, e o lançou a seus pés, e disse: certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão.
Disse também o Senhor a Arão: vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi, encontrou-o no monte de Deus e o beijou. E anunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição. E inclinaram-se e adoraram. Êxodo, capítulo 5. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide a vossas cargas. E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos como fizestes ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si. E lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: assim diz Faraó: eu não vos darei palha, ide vós mesmos e tomai vós palha de onde a achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher restolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: por que não acabastes vossa tarefa ontem e hoje, fazendo tijolos como antes? Pelo que se foram os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que fazes assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: fazei tijolos, e eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Mas ele disse: vós sois ociosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Ide, pois, agora, trabalhai. Palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: nada diminuireis de vossos tijolos da tarefa do dia no seu dia.
E encontraram a Moisés e a Arão, que estavam defronte deles quando saíram de Faraó. E disseram-lhes: O Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de nenhuma maneira livraste o teu povo. E meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nós finalizamos então hoje a nossa leitura diária da Bíblia. Lemos hoje o capítulo 3, 4 e 5 do livro de Êxodo. Amanhã, a partir das 20 horas, estaremos aqui de volta para ler mais 3 ou 4 capítulos, conforme a dimensão de cada um deles, e vamos prosseguir neste projeto de ler a Bíblia toda, tá? Todinha, do começo ao fim. Terminamos o livro de Gênesis, estamos começando o livro de Êxodo. Se você está chegando agora, comece conosco, mesmo que seja a partir de agora, e depois você volta nos vídeos anteriores e faz a leitura junto conosco. Os vídeos estão aí na nossa página @bibliaalimento, que é o Vem Ler Comigo, e você pode a qualquer momento fazer essas leituras acompanhando aí pela tela do seu celular. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe o seu lar, a sua família, que Ele coloque as mãos poderosas sobre você, sobre os seus negócios, te dê paz, prosperidade e uma porção da tua graça e da tua misericórdia. Quanto a mim, eu te espero amanhã, a partir das 20 horas, para mais um Vem Ler Comigo. Deus te abençoe.